Exercício número 4. Aliás, exercício número 5. Olha o que diz o exercício número 5. É um problema. Então, ele fala o seguinte, ó. Quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é um retângulo, com a Lua no vértice do ângulo reto. Então, era aqui, ó. Aqui formou um ângulo reto, tá? E tem uma propriedade que diz quando eu tenho um triângulo, uma reta tangente em relação ao raio da circunferência, ela forma um ângulo reto, tá? O astrônomo grego Aristarco, do século 3 a.C., usou esse fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Terra à Lua, dl, e da Terra ao Sol, ds. Então, olha, a distância da Terra à Lua, esse astrônomo achou dl, e a distância da Terra ao Sol, ds. É possível estimar a medida do ângulo alfa relativa ao vértice da Terra nessas duas fases, a partir da observação de que o tempo T1, decorrido de uma Lua quarto crescente a uma Lua quarto minguante, é um pouco maior do que o tempo T2, decorrido de uma Lua quarto minguante a uma Lua quarto crescente. Então, ó, a distância da Lua crescente a minguante chamou de T1. Ela é um pouquinho maior do que a distância que a Lua percorre da Lua minguante até a crescente, tá? Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, tomando T1 igual a 4,9 dias, então olha o que ele deu. T1 vale 4,9 dias e T2 4,8 dias. Conclui-se que a razão dl por ds seria aproximadamente igual a. Então, o que ele quer saber? A distância da Terra à Lua e a distância da Terra ao Sol. A razão dessas distâncias, tá? Então, temos que trabalhar com todas essas situações aí, tá? Então, o que vamos pensar, tá? Perceberam que no meu exercício, se eu pegar isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um arco de circunferência, tá? Ó, da Lua crescente até a Lua, tá? Minguante, ele formou um arco de circunferência cujo ângulo central é 2 alfa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer, quanto mede um ângulo central para eu trabalhar com o triângulo retângulo, tá? Então, eu vou ter 2 alfa, eu preciso trabalhar com 1 alfa, correto? Então, eu vou pensar assim, ó, o 2 alfa não é a distância T2? Ele não formou um arco T2? Então, eu vou sair numa regrinha de 3, ó, tá? 2 alfa, que é o ângulo desse arco, corresponde à distância T2. Qual que é a distância T2? 14,8 dias, tá? O que ele quer saber? Ele quer achar um alfa, ele tem 2 alfas, tá? 360 graus, que é a circunferência inteira, corresponde ao tempo 1 mais o tempo 2, correto? Então, ó, tempo 1 mais tempo 2 corresponderá a quanto? A 29,7 dias, tá? Então,
360 graus, que é o valor do ângulo total da circunferência, corresponde à soma dos dias que a Lua vai de um lado para o outro, tá? Se eu multiplicar aqui em cruz, ó, vai ficar 2 alfa vezes 29,7 é igual a 360 vezes 14,8. Agora a questão é apenas algébrica e numérica, né? Fazer a resolução numérica aí. Eu quero alfa. Então, isso aqui tá multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, ó, alfa será 360 vezes 14,8 dividido por 2 vezes 29,7, tá? Usando uma calculadora, tá? Facilmente vocês vão achar aí que vai dar 5.328 dividido por 59,4, tá? Que vai dar um total de aproximadamente 89,7 graus. Então, chegamos à conclusão que o ângulo alfa mede 89,7 graus. Muito bem. O que ele pede, então? Eu vou tentar, de alguma forma, achar a distância da Terra à Lua, tá? Então, eu vou reproduzir aqui esse meu triângulo. Esse meu triângulo, ele é retângulo na Lua, tá? Ele é retângulo aqui, ó, correto? Tá? Aqui formou um ângulo alfa, sim? Isso aqui, ó, é a distância da Terra à Lua. E aqui é a distância da Terra ao Sol, tá? Se ele é um triângulo retângulo, isso aqui para mim é a nossa hipotenusa. E se eu fixei esse ângulo, esse aqui é o meu cateto adjacente. Se eu tenho cateto adjacente e a hipotenusa, eu estou trabalhando com o cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Bom, cosseno de alfa, mas quem foi alfa? É o que eu achei aqui embaixo, ó. Quem que é alfa? 89,7. 89,7. Quem que é o meu cateto adjacente? É o DL. Quem é a nossa hipotenusa? É DS. Então, o que que o nosso exercício pede? Ele pede a razão de DL por DS. Então, eu já tenho aqui, ó, a razão de DL por DS é cosseno de 89,7, tá? Então, no caso, eu tenho a alternativa E. Acho um exercício bastante difícil para vocês que estão no primeiro ano, tá? Mas tá aí, é da FUVEST e a apostila mostra que a FUVEST tem que ter bastante estudo, né? Então, vamos lá. Exercício número 6, interpretação. Ele é um exercício do Enem, tá? E sempre o Enem eu penso na parte interpretativa. Olha o que ele diz. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios construírem as pirâmides. Então, olha, para levarem blocos, eles colocavam rolos e iam rolando esse bloco para tornar fácil o deslocamento desses blocos pesados de pedra. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal do Y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é. Então, vamos imaginar, ó, o rolo, tá? Aqui, ó, tem o raio, imagina o rolo, ele tem o raio R, correto? Para esse rolo deslocar-se, tá?
ele vai deslocar-se com o valor do comprimento da circunferência, tá? Então, qual é o comprimento da circunferência que vocês já sabem anteriormente? É 2πr, tá? Esse é o comprimento da circunferência. Mas vamos imaginar assim, ó. Enquanto esse rolo está andando 2πr, esse bloco deslizou o mesmo tanto na horizontal, tá? Então, o que eu vou pensar, tá? Qual vai ser o deslocamento completo após o rolo dar uma volta? Então, vai ser a volta completa do rolo mais o deslocamento da pedra na horizontal, tá? Então, basta somar, tá? Então, olha lá, basta somar o quê? O deslocamento, né? Somar os dois deslocamentos. Qual deslocamentos, tá? A volta completa do rolo, mais o deslocamento da pedra, que corresponde à volta completa de um rolo. Então, seria a volta completa do rolo, mais o deslocamento da pedra, que é também a volta completa do rolo. Então, 2 mais 2, 4πr, que seria a alternativa